Condições de otimalidade. As condições de otimalidade são um conjunto de regras e diretrizes matemáticas que permitem encontrar o ponto ótimo em problemas de otimização. Essas condições são essenciais para a solução de problemas de otimização em diferentes áreas, como engenharia, economia, finanças e ciência da computação. Uma das principais condições de otimalidade é a condição de primeira ordem, que se refere ao ponto em que a derivada da função objetivo é igual a zero. Esse ponto é conhecido como ponto crítico e representa um candidato à solução ótima. A condição de primeira ordem é aplicável em problemas em que a função objetivo é diferenciável. Além disso, a condição de segunda ordem é outra condição de otimalidade importante, que verifica a concavidade ou convexidade da função objetivo. Se a função for convexa, o ponto crítico encontrado pela condição de primeira ordem será a solução ótima. Por outro lado, se a função for concava, o ponto crítico representa um ponto de inflexão e a solução ótima deve ser encontrada em uma das extremidades do intervalo de busca. Outra condição importante é a condição de Kuhn-Tucker, que é aplicável em problemas de otimização com restrições. Essa condição leva em conta as restrições do problema e permite encontrar a solução ótima considerando essas restrições. A condição de Kuhn-Tucker é uma generalização da condição de primeira ordem e é aplicável em problemas não lineares e não diferenciáveis. A condição de Pareto é outra condição de otimalidade relevante, que se refere à otimização em múltiplos objetivos. Essa condição busca encontrar a solução ótima considerando a maximização ou minimização de múltiplos objetivos simultaneamente. A solução ótima é conhecida como a solução de Pareto e representa o ponto em que não é possível melhorar um objetivo sem piorar outro. As condições de otimalidade são essenciais para a solução de problemas de otimização em diferentes áreas e setores. A aplicação correta dessas condições permite encontrar a solução ótima para problemas complexos, considerando todas as limitações e restrições do problema. Por isso, é fundamental compreender as diferentes condições de otimalidade e aplicá-las corretamente em cada caso específico. Em resumo, as condições de otimalidade são um conjunto de regras e diretrizes matemáticas essenciais para a solução de problemas de otimização. Essas condições permitem encontrar a solução ótima considerando as diferentes restrições e objetivos do problema. As condições de otimalidade são amplamente utilizadas em diferentes áreas e setores, sendo fundamental para garantir a eficiência e excelência em processos de otimização. Questões: o que são as condições de otimalidade? Quais são as áreas que utilizam as condições de otimalidade? O que é a condição de primeira ordem e em que tipo de problema é aplicável? O que é um ponto crítico e como ele é relacionado à condição de primeira ordem? O que é a condição de segunda ordem e quando é aplicada? Como a concavidade ou convexidade da função objetivo influencia na aplicação da condição de segunda ordem? O que é a condição de Kuhn-Tucker e em que tipo de problema é aplicável? Qual é a diferença entre a condição de primeira ordem e a condição de Kuhn-Tucker? O que é a condição de Pareto e em que tipo de problema é aplicável? Qual é o objetivo da condição de Pareto? O que é a solução de Pareto? Qual é a importância das condições de otimalidade na solução de problemas de otimização? Como a aplicação correta das condições de otimalidade pode garantir a eficiência e excelência em processos de otimização? Quais são os benefícios de se utilizar as condições de otimalidade na solução de problemas de otimização? Quais são as limitações das condições de otimalidade e como elas podem ser superadas?